Maldade em Israel. Meu nome é Alfonso Núñez e nesta série de vídeos estamos mostrando a queda espiritual dos pregadores que tem a ver com Paul Washer, Paulo Jr., Augustus Nicodemos, Hernández Dias Lopes e outros. Estamos mostrando claramente nesses vídeos desse site como estes pregadores se afastaram da vida de Cristo, do exemplo de Cristo, de Paulo, dos profetas, dos homens de Deus que representavam uma vida piedosa diante de Deus, santa e justa. Infelizmente, eles se voltaram em inimigos da cruz, que só pensam no terrenal, como diz Filipenses capítulo 3. Irmãos, sede também meus seguidores, e marcai os que assim andam, segundo o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo a vós, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a destruição, cujo Deus é o seu ventre, e cuja glória é a sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3, 17 e 19. Quero mostrar também como quando Paulo repreendeu a Pedro, ele repreendeu a Pedro porque a vida de Pedro estava em hipocrisia, estava simulando. Gálatas 2:11 diz, quando porém Pedro foi para Antioquia, ou Antioquia em português, ou Antioquia, me opus a ele face a face porque ele era reprovável. Porque antes de chegarem alguns de parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando aqueles vieram, ele retirou-se e separou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Infelizmente, o comportamento de Pedro evidenciava também que ele tinha se desviado do Evangelho de Cristo. E estes homens pregadores, amados, que nós oramos e choramos por eles, Paul Washer, Paulo Jr., Augustus Nicodemos, Hernández Dias Lopes e outros pregadores têm se desviado do Evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro Evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Gálatas 1, 6 ao 7. Mostrando que vivem outro evangelho, um falso evangelho, não demonstrado pelos apóstolos, não demonstrado pelo Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, totalmente contrário a esse evangelho puro, uma vida irrepreensível. No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus Cristo ensinou, e ao final do capítulo 7, as pessoas se admiravam de sua doutrina. Por quê? Claramente diz, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então esses pregadores de hoje em dia que se juntam com Paulo Jr. e Paul Washer não têm autoridade porque são repreensíveis, têm uma vida de hipocrisia, infelizmente. É triste. A gente chora, clama por eles todos os dias para que se voltem de seus pecados e não sejam condenados. E também eles estão fazendo que todos, tomara que não sejas tu, amado ou amada, que estás assistindo este vídeo, talvez sim, estão idolatrando seus ministérios, pondo eles acima de Deus, acima da palavra de Deus, e pondo suas pregações, seus ministérios, por acima da palavra de Deus e do Evangelho glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito terrível e perigoso para todos vocês, todos nós. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e minha glória eu não darei a outro, nem meu louvor às imagens esculpidas. Eles retrocederão, eles serão grandemente envergonhados, aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem às imagens fundidas, vós sois nossos deuses. Uma vida totalmente alheia à santidade de Deus. Muitos deles praticam luta. O pastor Paulo Jr., infelizmente, agora também está praticando luta, jiu-jitsu brasileiro. Alguns deles não tem nem a mínima questão de falar publicamente que escutam música mundana e coisas parecidas. Então não é estranho que a gente veja esse tipo de comportamentos. Mas nós estamos aqui para anunciar, advertir a todos vocês
que não sigam os caminhos deles, porque são caminhos de condenação, como os caminhos dos fariseus, que levavam as pessoas à condenação. Não são exemplos, são repreensíveis estes amados pregadores que têm se desviado do evangelho puro do nosso Senhor Jesus Cristo. E infelizmente anunciam a próxima conferência que cegueira espiritual, como diz Mateus 23:16, cegos, guias de cegos. Meus amigos, não sigam eles. Não sigam o caminho da condenação, da apostasia. Sigam a palavra de Deus. Estes são vídeos que são para divertir ao povo de Deus, de parte de Deus, com homens que temos a carga de Deus pelo remanescente do Brasil e do mundo inteiro. Que não sigam os exemplos deles. Que se afastem deles, como diz a palavra de Deus. Que se apartem das suas doutrinas, suas práticas. Vamos mostrar mais vídeos para vocês verem estas coisas. Mas só queria chegar até aqui para vocês verem este vídeo como vai ser. Vejam as imagens. Não sejam parciais. Por favor, não seja tristemente que algum de vocês ponha primeiro as opiniões destes pregadores caídos em lugar das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz em 1 Timóteo 6:3, se algum não fala das palavras, sadias palavras do Senhor Jesus Cristo e fala várias coisas, nada sabe, está envanecido, aparta-te deles. Então, amados, eu quero que vocês ponderem, examinem, meditem bem se o Senhor Jesus Cristo viveria como os exemplos que temos nesses vídeos. Se o apóstolo Paulo seguiria o caminho que estes pregadores estão seguindo, luxo, lazer e todas as coisas que vocês vão ver. Mundanalismo, óbvio. Parceria com os ímpios. Paulo Júnior, Paul Washer, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes pregam com falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres em diversas falsas igrejas. Aqui, tristemente, o pastor Paulo Júnior, na Comunidade Batista do Rio, no 2019, mostra a falta total de importância na pureza do Evangelho de Cristo, indo para uma igreja que, infelizmente, prega outro evangelho. Prega decisionismo, mundanalismo e outras heresias terríveis. Aqui, um dos seus pastores, tristemente vestido como um adolescente, com sua calça jeans rasgada. Aqui Paulo Júnior e estes pastores, que nós não creemos que são pastores bíblicos, supostamente orando pela pregação do irmão Paulo Júnior. Aqui, longe do irmão Paulo Júnior repreender e ajudar com doutrina e longanimidade, como o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, se junta para falar com eles sem problema nenhum e faz desta conferência uma união com uma igreja antibíblica. Aqui se vê nesta igreja que não é bíblica, com estes homens e também falando com a sabedoria de abaixo, a sabedoria mundana, não tendo a sabedoria de Deus para ajudar estes homens caídos, para que eles se voltem dos seus maus caminhos, possam ser verdadeiramente uma igreja bíblica. Que Deus tenha misericórdia do irmão Paulo Júnior pela sua infidelidade, pela sua falta de amor e por permanecer nestes anos em outro evangelho, não se parecendo com nada com os caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo e do apóstolo Paulo. Aqui também vemos Augusto Nicodemos, um grande amigo do irmão Paulo Júnior, que pregou junto com Paul Washer, Paulo Júnior, na conferência Old School 2020, junto com Jorge Linhares, um muito conhecido falso pastor, quem dirige este ministério da igreja falsa Getsemani, quem é muito amigo do falso pastor Silas Malafaia e também é conhecido do falso pastor, falso profeta Edinor Duque. É uma triste aliança e por isso continuamos dizendo, é outro evangelho. Também Augusto Nicodemos publicamente fala que gosta de música mundana, música que realmente é feita para os perdidos, dos perdidos, e ele não tem problema com isso. Se eu iria, por exemplo, a um show de Eric Clapton, eu gosto de Eric Clapton, mas Eric Clapton tem uma música que é uma apologia da cocaína, né? Eric Clapton, aquele que Augusto Nicodemos escuta e admira até agora, cantando num show
essa música Cocaine em New Orleans 2021. Que abominação. Aqui uma parte da vida de Eric Clapton. Ele diz: não sei como sobrevivi nos anos 70. Uma vida cheia de drogas, adultérios e fornicações. Augustus Nicodemos não tem nenhuma vergonha de admirar a um nome que é um ídolo de milhões, talvez, de pessoas no mundo inteiro, que era chamado, obviamente, Deus, um Deus falso, um Deus com D minúscula. E ele, até agora, escuta, admira e proclama que as músicas deste homem, que foi drogado, que foi adúltero, fornicário e até agora canta a música da cocaína, Augustus Nicodemos admira publicamente. Que abominação. A Cocaine é uma apologia da cocaína. Mas tem outras músicas que eu acho maravilhosas do Eric Clapton, né? Então eu iria para um show de Eric Clapton? Não, eu prefiro comprar, baixar lá no Spotify as músicas dele e assistir. E selecionar as que eu quero, né? Fazendo que milhares, talvez milhões de seguidores não tenham problema com isso. Que Deus tenha misericórdia da infidelidade do Augustus Nicodemos e ele possa se arrepender desses caminhos que são outro evangelho. Aqui também Hernández Dias Lopes, que é um muito amigo do irmão Paulo Júnior e que também está sendo anunciado na conferência Old School 2022, incrivelmente pregando na falsa igreja batista da Lagoinha de Niterói, com o falso pastor Felipe Valadão e também este falso pastor Abi Uber, que é muito conhecido por sua falsa doutrina, heresias que chegam a ser outro evangelho. Aqui também Hernández Dias Lopes, um dos preletores da Old School 2022, que diz publicamente na sua conta de Facebook que ele está embarcando em Congonhas para Belo Horizonte, onde pregarei, diz, se Deus permitir, na Igreja Batista Lagoinha, sendo que essa é uma falsa igreja que prega outro evangelho com os tristemente falsos pastores André Valadão, Márcio Valadão, está aí também Ana Paula Valadão e todos os Valadão que são muito claramente ecumênicos e pregam a prosperidade falsa e estão em apostasia. Aqui também Hernández Dias Lopes, com o tristemente célebre Anderson Silva, um pastor falso que nós cremos que até pelas evidências da sua vida, por ainda dizer que ele, pois todas as suas tatuagens depois de ser convertido, que ele tem tatuagens pelo corpo inteiro, e ainda ele escuta música satânica pauleira e muitas outras coisas mais, como por exemplo, seu amor pela luta, seu amor pelas armas e pelo tiro. E aqui Hernández Dias Lopes pregou na conferência Redenção Familiar em São Paulo, dia 14 e 15 de dezembro. Tristemente, Hernández Dias Lopes, amigo de Paulo Júnior, com Anderson Silva, que não tem frutos de um verdadeiro convertido. Que Deus tenha misericórdia deles. Alguns pecados abomináveis da comunhão com falsos pastores. 1. Associação, elogio a falsos mestres. 2. Justificar os ímpios. 3. Não repreender o pecado. 4. Receber glória dos homens. 5. Infidelidade a Cristo. 1. Associação, elogio a falsos profetas. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a justiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1,10. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. 1 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. 2. Justificar os ímpios. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Provérbios 17, 15.
Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio para derribar o justo em juízo. Provérbios 18:5. O que disser ao ímpio justo é: os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Provérbios 24:24. Não torcerás o juízo, não farás exceção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Deuteronômio 16, versículo 19. 3. Não repreender o pecado. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Efésios 5:11. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Feias são as feridas feitas pelo que ama, mas os vexos do que aborrece são enganosos. Provérbios 27, 5-6. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Gálatas 2:11. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. 1 Timóteo 5:20. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Provérbios 28:4. 4. Receber glória dos homens. Como podeis vós crer, recebendo honra uns aos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? João 5:44. Disse-lhe então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. 1 Samuel 15:30. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Provérbios 25:27. 5. Infidelidade a Cristo. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Salmo 101:6. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. 2 Timóteo 2:2. Temos que fazer o clamor como Ezequiel, uma atalaia para a casa de Israel. Novamente, quando um homem justo se afastar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Porque tu não o avisaste, ele morrerá no seu pecado, e suas justiças que ele tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Ezequiel 3:20. Para ninguém de vós seguir esse exemplo seja condenado e siga os passos, porque a Bíblia claramente fala, Hebreus 12:14, segue a paz com todos e a santificação. Sem isso, não vai poder ver a Deus. Sem isso, não vai poder ir para o céu. Assim que, meus amados e amadas, assistam este vídeo. Amo vocês, estou orando e chorando por vocês, por todos esses amados pregadores aos quais conheço pessoalmente. Obviamente, trabalhei com Paul Washer e conheço Paulo Júnior. Vocês já viram os vídeos, talvez, na parte dos vídeos de Paul Washer e Paulo Júnior. Mas se não, podem ver, podem assistir o meu relacionamento com eles e ver que meu coração é para a glória de Deus, para que a fama, a reputação, glória, honra, renome de Deus seja proclamado em toda a terra, por amor ao nome de Cristo, e também para que nossos amados irmãos, pregadores, todos eles, não pereçam, mas que se arrependam e sejam salvos. E todos vocês também não pereçam, sino que sejam salvos desta queda espiritual incrível, triste. Meus amigos, estamos em tempos de apostasia, a volta de Jesus está chegando, não sem antes ter a grande tribulação e a perseguição e todas as coisas anunciadas pelos profetas que a gente tem que passar, porque o juízo deve começar pela casa de Deus. 1 de Pedro 4,17. Assim que esperemos esse juízo de Deus e caminhemos como Deus manda para não sermos
nós sermos julgados severamente por Deus, que é fogo consumidor. Ele é amor, claro. Ele nos amou, morreu, sofreu por nós, o Senhor Jesus Cristo, nosso bendito Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas Ele é fogo consumidor. Não se engane, as comunicações malignas corrompem as boas maneiras. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que homem semear, isto também colherá. Gálatas 6, 7. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5, 6. Mas os homens maus e sedutores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3, 13.